parte do Docker Desktop. Tá? Se vocês não têm isso instalado, recomendo para vocês instalarem o Docker. Vocês podem entrar aqui, Docker Desktop, e baixar a versão. Tá? Para que isso funcione, vocês precisam algumas coisinhas. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Vocês precisam ter habilitado no Windows essa parte aqui de... Eu recomendo vocês habilitarem duas coisas. O Windows Subsystem para Linux e Virtual Machine Platform. Se vocês tiverem a versão profissional do Windows, vocês podem também habilitar o Hyper-V, que é a parte de máquina virtual do Windows, que também funciona no Windows 10. Para quem não tem o Windows 10 é um pouquinho mais complicado, tá? Então eu estou considerando aqui, por enquanto, que vocês têm o Windows 10, que tem pelo menos a Home Edition, né? Então quem tem a Home Edition habilita o Windows Subsystem e Virtual Machine Platform. Quem tem profissional, o Hyper-V. Feito isso, você pode ir na parte da Microsoft, né, da loja da Microsoft, Microsoft Store, e procura duas coisas. Uma é terminal, e você instala esse terminal. Instalando o terminal, você vai ter acesso a esse terminal novo do Windows, que tem pastinhas, você pode abrir vários tipos de terminal, PowerShell, você pode abrir a command line do Windows normal, né? Você pode ter esse fundo aqui ó, diferente, customizar, fica bem bonitinho, bem legal. E você pode vir na Microsoft Store e também procurar agora pelo Linux, que é o Windows Subsystem for Linux, que é o WSL, e você vai lá e instala o Linux que você quer. Eu instalei, por exemplo, vários, você pode ter agora vários Linux dentro do Windows, é como se tivesse vários sistemas operacionais dentro do Windows. Né? A versão nova do Windows, que chama-se 2004, que está sendo lançada agora, ele permite que o Windows Home, você instale tudo isso. Então, vocês têm que ter certeza que vocês têm a versão 2004. Acabou de ser lançada, que permite essa configuração que eu estou fazendo aqui. Então, você instalando esse Windows, você vai ver isso aqui. Você vai ter essa opção de vir e abrir o Ubuntu. Aí você tem um Linux aqui, ó. Tem um Linux rodando dentro do Windows. Não é uma máquina virtual, mas é tipo uma forma nova de virtualização que eles estão usando, que permite a vocês ter um Windows, não tem a parte visual do Linux, mas tem a parte de comando do Linux. Então, são essas três coisas. Você habilita, instala o terminal, instala o Linux, você vai ter essas três coisas, tá? Para quem quer instalar né, tendo o terminal e o Linux, vocês vêm e instalam o Docker Desktop, né, que vai dar essa opção aqui para vocês. Quando você estiver instalado, junto do relógio aqui do computador, não tem como mostrar aqui no momento, nessa tela que eu estou compartilhando, mas junto do relógio vai ter uma baleiazinha, que é o símbolo do Docker, essa baleiazinha. Você clica com o botão direito em cima desse íconezinho junto do relógio e vai abrir a parte de configurações, de settings, que vai abrir essa tela aqui, ó. Então você está vendo as configurações do Docker. Você está vendo aqui que eu estou rodando no Windows Subsystem para Linux, na versão 2. Eu estou rodando na minha máquina local, nessa porta aqui, ó. Tá vendo? E eu estou fazendo a integração com o Windows Subsystem para Linux, que é o meu Ubuntu, tá vendo? Que eu estou rodando lá naquele terminal. Inclusive, eu posso ter outra coisa, que é a parte de containers do Kubernetes, você pode ter também. Tá? Não vou entrar em detalhes, a gente pode falar isso depois. Mas aí você vindo no terminal, como eu integrei com o terminal, se eu vim aqui no meu terminal, deixa eu fechar que eu abri muita coisa. Se eu vim aqui no meu terminal, eu vim aqui Docker, deixa eu ver a minha versão do Docker, e vocês estão vendo que o Docker está rodando. E engraçado aqui, vocês estão vendo que eu estou rodando Linux, ó, Linux e Linux. O Docker ele tem a parte cliente, que é essa linha de comando que eu estou escrevendo aqui, Docker. Tá vendo? Se eu fizer Docker help, eu vejo tudo que esse Docker pode fazer. Né? Eu vejo todos os comandos que tem para o Docker. E se eu voltar lá na minha versão, eu tenho a parte servidora do Docker, que chama-se Docker, a engine do Docker, né? Que está tudo rodando aqui na minha máquina. Tá? Então,
Se eu for aqui nessa parte eu tenho que ir no Windows. Aí se eu for aqui, ó, se eu for no Windows e eu colocar, eu dar o WSL, o tracinho L, tracinho V, quer dizer, eu tô listando todos os Linux que estão rodando no meu Windows. Aí vocês estão vendo que eu tenho todos esses Windows rodando, e o Docker é como se fosse uma distribuição do Linux rodando aqui, ó. Tá vendo que está dizendo running, e o meu Linux, o Ubuntu está rodando. Na versão 2, então o meu Docker está rodando aqui, ó. Então, se vocês vir isso aqui, vocês estão vendo que vai ter os comandos também do Windows Subsystem for Linux. Então, se eu quiser dar um shutdown, né, terminar todos esses Linux, eu dou um WSL. Tá vendo aqui? Ó, se eu der um shutdown, eu mato tudo que está rodando. Mas não vou fazer agora que eu estou mostrando para vocês. Tá vendo? Eu tenho isso aqui rodando. Então, isso aqui é onde essas coisas que eu mostrei para você está rodando. Então, se eu for aqui no Linux e der Docker Images, olha o que eu tenho. Docker Image é como se fosse um template, né? Um template de uma máquina, de alguma coisa que você está rodando. Pode ser a sua aplicação, pode ser como é que se chama? O package, né? O pacote da sua aplicação aqui. Então, por exemplo, se eu fizer Docker Run Alpine, deixa eu ver se eu tenho aqui. Bash. O que ele vai fazer? Ele vai baixar uma imagem do Ubuntu. Veja o que eu acabei de fazer. O Docker vai pegar da internet uma imagem do Linux, Ubuntu, vai fazer o downloading e vai criar. Tá vendo esse comando aqui agora, essa linha rodando aqui, ó? Isso aqui não é o meu computador, não. Isso aqui é um que ele chama um container. Eu acabei de criar um container dentro da minha máquina para rodar o Linux do Ubuntu. Não sei se vocês estão entendendo. Então, eu vou fazer de novo. Se eu sair aqui, ó, Ctrl P, Ctrl Q, eu voltei para a minha máquina. Agora eu estou na minha máquina, tá vendo? Jorge, desktop. Agora eu vou dar docker, listar. Eu estou listando os containers que tem rodando na minha máquina. Agora eu tenho o Ubuntu que eu criei. Tá vendo o Ubuntu que eu criei? Esse aqui é o Ubuntu que eu criei. Então, esse container é como se fosse uma máquina, um computador Linux, rodando dentro da minha máquina. Faz sentido isso? Não é uma máquina virtual, é um container. É isso que a gente chama de container. Tá? É só uma virtualização baseada em software. Então, se eu for agora se eu quiser entrar dentro desse container, eu quero fazer tipo conectar nesse container. É como se eu estivesse conectando uma máquina virtual. Aí eu vou aqui de novo nesse container, eu rodo o bash lá dentro. Eu estou dizendo, ó, executa o bash, o comando bash, que é a linha de comando do Linux. Bash é como se fosse essa linha de comando do Windows, é a linha de comando a shell, que chama shell do Linux. Tem várias shell para o Linux, mas a bash é a mais famosa. Então, eu estou dizendo, ó, executa a bash do shell dentro desse container, que é um Linux. Então, me dá o comando shell do Linux dentro desse container aqui, ó, que é esse número aqui. E esse tracinho I, tracinho T, quer dizer, eu quero ser interativo, entendeu? Nessa linha. Então, ele está me dando uma interatividade nesse container. Então, aqui eu estou rodando o container. Deu para entender, pessoal? Fernando, tu que entende, deu para entender essa forma de... Eu nunca expliquei isso em português, mas... Deu para entender. Deu para entender esse comando docker run it, o programa dentro do container. Aí isso vai abrir o container rodando esse programa.
Eu agora estou dentro daqui, isso aqui eu estou dentro do container, tá certo? É como se eu estou rodando isso aqui é o container. Isso não é a minha máquina, o tá? container é um ambiente isolado. É um ambiente isolado, tá? Então, se eu sair do container, que eu possa segurar a control, a tecla control, aí eu clico P e Q, aí eu saio. Aí eu vou olhar os containers, você vai ver que o container continua rodando, tá vendo? Ele continua rodando, tá vendo a app há 3 minutos, faz 3 minutos que esse container está rodando. Então, se eu for aqui e rodar aquele mesmo comando que eu rodei agora, ele vai me criar outro comando, ele vai me criar outro. Então, se eu colocar nome Jorge Teste, desculpa, acho que eu tenho que fazer aqui. Acho que tem que ser assim. Peraí. Vocês viram o que eu acabei de fazer? Eu acabei de criar outro container, agora chamado Jorge Teste. Tá vendo o nome aqui dele? Então, quando eu fui aqui, ó, eu estou criando outras. É como se eu Só que ele cria em menos de um segundo, entendeu? Vou criar de novo. Tá rodando. Você viu como foi rápido? Eu criei um Linux em menos de um segundo, em milésimo de segundo. Aí saiu, ó. Agora veja quantos cilindros eu tenho rodando. 3. Isso é muito leve, pessoal. A primeira vez demorou mais porque eu tive que fazer fazer o download do template do Linux, que é esse aqui. Ó. Se eu der uma Docker Image, eu tenho o Linux aqui. Ó. Tá vendo o Ubuntu rodando aqui? Então eu tenho o Ubuntu, a última versão rodando. Tá? Então a primeira vez demorou somente porque eu estava fazendo o download. Agora é super rápido. Então eu posso continuar brincando aqui de criar e vai criar um monte. Entendeu? E eu vou lá, ó, se eu quiser agora dar um exec no outra, na minha máquina lá, que vai ser agora Jorge Teste, entrei lá no Jorge Teste. São máquinas completamente separadas. Então, isso facilita muito para quem quer fazer desenvolvimento em Linux na sua máquina local. Tá? Porque imagina você ter 3 Linux rodando, não tinha como fazer isso na máquina local. Você tinha que criar máquinas virtuais e você tinha que ter um computador bem, né, possante, com muita memória. Agora você consegue fazer isso com pouca memória. Então eu tenho um computador com 8 GB que eu uso fácil. Não sei se dá para fazer com 4 GB, né? Mas não precisa ter esse computador todo que eu tenho aqui, não. Entendeu? Dá para rodar isso, talvez com 4 GB, não sei se 2 GB se daria. Se você fechar tudo, talvez até dê. Talvez até dê para rodar, mas o Windows 8 já é mais complicado, tem que ser o Windows 10. Mas só vocês terem isso agora na versão Home, pessoal, principalmente para o Brasil, do Windows, quer dizer que qualquer pessoa agora vai ter acesso a isso aqui. Qualquer pessoa agora vai ter acesso a isso aqui. Então, o Docker acabou de lançar, eu conheço os caras que são, né, dos Estados Unidos, que fazem toda essa promoção. O Docker é uma tecnologia dos últimos 5 anos mais revolucionária na parte de tecnologia. Eu fico admirado que vocês ainda não discutiram isso no curso de vocês, entendeu? Porque não tem forma, né? No futuro agora, vocês vão ter que usar isso, porque tudo é baseado agora em containers, né? Que é isso aqui que vocês estão vendo. Então, o que existe, vocês vão ver muito, né, tutoriais e coisas que é rodando a aplicação de vocês em Python, em Node.js, dentro de um... Se vocês procurarem aqui o Node.js, Docker, Stefan é um dos principais, que é esse cara aqui, ó. Stefan é um advocate do Docker. Então, aqui, ó, create uma Node.js container usando imagem para Windows, tá vendo? Então, ele explica tudo aqui como fazer.
Então, essa pessoa aqui, acompanhe ele, que ele é da Docker, que vocês vão aprender muito sobre containers, somente containers no Windows. Ele tem muita coisa de Node.js, né? E vocês vão aprender, os tutoriais dele aqui são simples. Essa pessoa aqui eu conheço ele, então se vocês quiserem contato com ele também é fácil a gente ter. Então, isso que eu queria mostrar para vocês da parte do Docker, né? Fernando, você queria completar alguma coisa, algum comentário em cima de Python, alguma coisa que você tenha visto e eu acho interessante vocês começarem a mexer. O que a gente pode fazer para ajudar eles a mexerem é criar uma imagem de um Linux que rode um pendrive bem leve, que eu acho que mesmo no computador com 2 GB é possível brincar com os containers. Eu consigo fazer isso. Aí eles só vão precisar ter um pendrive, aí a gente deixa a imagem para download, eles downloadam, gravam o pendrive e trabalham pelo pendrive, que é uma forma de conseguir aprender essas tecnologias com um computador mais modesto. É verdade, é verdade. Isso é uma forma simples de começar. Então, acho que se vocês conseguirem ter essas coisas aqui, facilita muito, né? Juntando com essa parte do Visual Studio. Mais uma coisa para completar, vocês podem ter a extensão do Docker dentro do Visual Studio. Então, deixa eu fechar isso aqui. Vocês podem ter uma extension do Visual Studio Code que vocês podem ver aqui, ó, tudo que está rodando no Docker. Então, por exemplo, vamos lá. Vocês estão lembrados lá o container que eu criei, o Docker, o Jorge aqui, ó. Então, não sabe a linha de comando, você pode vir aqui, ó, eu quero entrar no... Ó, eu quero ver os logs, eu quero fazer uma task, Studio Code. Isso aqui é diferente. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu tentar entrar ele aqui. Só um minuto. A task shell. Aquele... Deixa eu reiniciar aqui. Estou fazendo a configuração. Deixa eu ir lá no Docker, na extensão do Docker. Cadê ela? Ela está reiniciando. Só um minuto. Carregando minhas extensões, é porque eu tenho muita extensão. Feito isso também, pessoal, vocês coloquem o Visual Studio Code para vocês, para rodar com essa extensão que eu tinha falado da outra vez para vocês. Vocês vão aqui, vocês vão instalar o Windows, o WSL. Aí vocês vão instalar isso aqui, ó, o Remote WSL. Quando vocês fizerem isso aqui, vocês vão poder agora rodar o WSL dentro desse Windows Subsystem para Linux. Então é o que eu estou falando. Tá vendo aqui? Eu estou rodando meu Windows Subsystem para Linux dentro o Visual Studio Code dentro do Windows Subsystem for Linux. Então, se eu clicar aqui, ó, é isso que eu estou fazendo. E tem uma extensãozinha aqui, que você entra aqui nessa Remote Explorer, que diz aonde eu estou rodando. Eu estou rodando nesse iconezinho verde, eu estou dizendo que eu estou conectado no meu Linux. Então, eu estou rodando o Visual Studio Code no Linux. Tá? Vocês precisam dessa extensão e vai aparecer isso aqui para vocês, quando vocês conectarem. Então, é como se eu estivesse rodando Linux dentro do Windows, né? Não sei o que aconteceu com a minha extensão do Docker. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Você vê que quando eu abro o Win, ele está aqui, ó, conectando, Open Remote, tá vendo? Ele está conectando o meu Linux, porque ele não está rodando dentro do meu Windows, ó, conectou. Acabou de conectar. Eu não tenho aqui.
Eu tenho o do Kubernetes, mas o do Docker não está inicializando. Acho que deu algum problema. Tá? Tem uma da Google. Mas de todo jeito, vocês olhem a extensão do Docker, que vocês vão ter essa extensão disponível aqui. Deixa eu ver se ela está aqui. Docker Explorer. Essa daqui. Então, essa aqui. Vamos instalar ela. Você vê que tem 4 milhões e meio de pessoas usando essa extensão. É bem utilizada. Você vai fazer um reload. Deixa eu carregar minhas extensões de novo. Agora apareceu de novo aqui, o Docker. Eu tinha ela instalada, mas eu não tinha ela instalada no Linux. Ela estava instalada no meu Windows. Então agora eu coloquei ela para rodar dentro do Linux. Então todas as minhas extensões, na verdade, ela está rodando dentro do Linux. Agora sim, agora eu tenho o Ubuntu, o Jorge, ó, aqueles que eu tinha criado, e eu vou fazer um attachment, entendeu? Então eu não preciso nem abrir o meu terminal. Se eu quiser só usar o meu Visual Studio Code, eu abro tudo aqui dentro. Ó. Isso aqui agora é o meu container, né? Vocês estão vendo que o comando, se vocês não sabem o comando, ó, o Visual Studio Code ajuda você no comando. Está vendo aqui? Estão dando o comando aqui. Que é aquele comando que eu fiz, o mesmo comando que eu fiz aqui quando eu dei esse aqui. Ó. Só que eu estava usando o nome do container. Ele está usando o ID, né, o identificador do container. Tá? Mas é o mesmo inicial nisso aqui. Então, essa extensão ajuda você. Então, você tem vários comandos. Você pode ver a parte de log, ó. Você pode ver o que está rodando dentro do container. Então, se tiver uma aplicação rodando, você vai estar vendo tudo que está, né, o log do container. Você pode fazer um inspect do container, que é ver o container, os detalhes do container, os dados do container. Então, tudo que o Docker lhe proporciona, você pode vir aqui. Eu posso também vir e fazer um stop, parar esse container. Então, não preciso deixar ele rodando todos. Eu vou aqui, ó, paro. Como se eu estivesse parando um Linux na minha máquina. Parei todos. Então, posso deixar ele criado. Se eu for no terminal agora e fazer um Docker PS, você vai ver que eles não estão mais rodando. Mas se eu der um tracinho A para ver todos, você vai ver que eu estou vendo todos, inclusive os que estão parados, que são meus antigos. Ó, Jorge, tá vendo? Então, eu posso vir aqui, fazer um Docker Start, Jorge Test, e agora eu dou, e o Jorge está rodando de novo. Tá vendo? 2 segundos. Ele roda praticamente instantâneo. Aí eu volto lá no coisa, o boot está rodando de novo. Jorge Test, eu vou lá e eu consigo rodar. Então, o que acontece? Você pode criar um ambiente com uma aplicação, por exemplo, eu posso criar um container com um banco de dados rodando, tá? Tipo MongoDB, né? MySQL. E aí eu só inicializo ele quando eu precisar. E aí eu tenho um MySQL rodando localmente na minha máquina, sem precisar mexer na configuração local da minha máquina, nada. Entendeu? Então, se vocês forem aqui no browser, uma das coisas mais importantes que vocês têm que ter uma conta chama-se Docker Hub. Tá? Vocês criam uma conta aqui no Docker Hub e vocês têm imagem para tudo. Por exemplo, MySQL. Ó, vocês vão ter essa imagem aqui, MySQL, você vai entrar nela. Tá? Vocês estão vendo que eu estou logado aqui, Jorge. Inclusive, vocês vão ver o meu profile. Eu tenho várias coisas que eu
Eu tenho uma imagem que eu compartilhei aqui, ó, minha, que tem mais de 2.200 pessoas que fizeram download dessa imagem, que é esse template do Docker. Mas tem um template para MySQL. Então você vem aqui, ó, e vê como é que usa ele. Então, ó, você vem, copia isso aqui, você vai no terminal de volta. Na verdade, em produção você não vai botar a senha aqui, né? Mas, entendeu? Você não vai fazer isso. Aqui é só para teste. Então, vai ser aqui o nome. MySQL Dev. Vamos fazer, pegar a última versão do MySQL. Tá? Aí ele vai fazer o quê? Eu não tenho a versão local. Ele vai fazer o download. Da onde ele está fazendo esse download? Daqui. Ele está fazendo esse download aqui. Tá? Se você fizer um Docker Pool, ele faz o download antecipado para você. Como eu executei direto, ele está fazendo o download para mim. No pool, tá vendo? Mas Docker também tem um comando chamado Docker Pool. Mas o Docker Run, ele faz o pool para você também. Ele fez o download, ele agora vai tentar criar um container com MySQL. Então, agora eu vou lá e eu tenho, não funcionou. Você vê que ele rodou. Cadê ele? Aqui. Ele rodou, mas ele falhou. Por algum motivo ele falhou. Deixa eu tentar criar de novo. Deixa eu tirar esse nome aqui. Como já tem um, eu vou criar outro. Deixa eu ver se ele está falhando. Ele não está funcionando esse aqui. Talvez esteja faltando alguma coisa para a gente olhar aqui o que está faltando. Mas a forma de procurar é essa. Você vem aqui, procura o que você quer. Então, você quer Python. Aí você vai ter uma imagem do Python aqui. Você entra. Aí você vê qual é a imagem do Python que você tem. Ó. Aí tem o Python instalado em diversas versões do Linux, tá vendo? Você pode não ter só o Python em cima de uma versão do Linux. Você pode ter em várias versões do Linux, inclusive do Windows também. Então é assim que container funciona. Isso é uma introdução bem rápida. Na parte da Microsoft, vocês têm que procurar conteúdos em português, porque se eu procurar aqui, eu acho que a maioria vai ser em inglês, tá certo? Mas é mais ou menos assim, ó. Você tem o Docker, você tem o API, você cria o container e o Docker ele conecta network, tá vendo? Para você. Então, e volume de dados também. Então, esse meu container aqui, ele na verdade ele está conectado na internet, entendeu? Ele tem quando eu dei esse Docker inspect aqui, ó, que eu dei o inspect, você vai ver que você vai ter vários detalhes aqui da configuração disso, incluindo, deixa eu ver se aparece aqui, o endereço IP dele. Ó. Significa que esse container está conectado na sua internet local, na sua network local. Tá? Que o Windows tem uma network local. Tá vendo? Network settings. Então, um container não é só uma coisa isolada, não. É como se fosse uma máquina completamente dentro da sua rede, com disco, com network, entendeu? Completamente isolada, criada em milissegundos, né? Menos de um segundo. Então, se você for para a introdução, você vai ver que como o Windows funciona, tá vendo? A parte de build que eu não expliquei, né? Ele pega a imagem que já estão prontas, mas você pode criar imagens você mesmo, como eu criei, que eu coloquei lá no meu Docker Hub. Você pode também criar, tá? Então, para criar imagens, existe uma coisa chamada Dockerfile. Você pode ir num Quick Start aqui e vocês vão ver que existe uma coisa chamada Dockerfile, que é um arquivo
texto com esses comandos aqui, ó. Então, por exemplo, ele tá usando uma imagem Node, que é um Node.js, né? E ele está copiando o código da máquina dele para dentro do container, tá vendo? Para dentro da imagem. Ele está abrindo a porta 8080 do container e ele está dando um npm start no código dele. Então, quando a pessoa faz isso aqui, ele cria uma imagem com a aplicação dele, Node.js, rodando, e ele cria o que se chama uma Docker Image. Então, a partir daí, ele tem a aplicação dele, usando essa imagem Node, que já tem todas as dependências de Node para rodar a sua aplicação. Tá? Então, é como se fosse um Linux com o Node instalado. A única coisa que eu estou fazendo é copiando minha aplicação dentro disso e criando um pacote, que é a Docker Image. E eu digo agora, ó, roda esse pacote, Docker Run, roda esse pacote que eu criei. Então, é isso como Docker funciona assim. Se cria pacote, que é a Docker Image, e roda esses pacotes. Tá? Então, no Docker Hub, vocês vão ver que tem aplicações também aqui. Então, por exemplo, o Redis, que é um negócio de cache para a internet, é um produto. Mas esse produto já existe uma imagem Docker com esse pacote, como tem o MySQL, o Redis, tem vários produtos, né? Então, o SQL Server da Microsoft, o banco de dados, está vendo aqui? Está aqui. O banco de dados Oracle está aqui. Então, eles já criaram esse pacote para você não precisar fazer isso, a única coisa que você tem que fazer é rodar, dar um Docker Run. Mas você pode fazer. É o que eu faço aqui no meu profile. Eu tenho, tá vendo? Ó, eu criei uma API que é uma aplicação. Eu criei um agente do Visual Studio também com aplicação. Muita gente está usando isso que eu criei. E já faz 2 anos que eu criei. Tá vendo? E tem coisas minhas antigas, porque quando eu fiz Docker Training 4, 5 anos atrás, tá vendo? Então, aplicação de votação em Java, que eu coloquei aqui, ó, 74 pessoas fizeram download. Se você for naquele, no Lee, que eu estou ajudando a escrever o blog, o Lee, olha o Lee aqui, ó, o que ele já tem no doc aqui, ó. Ele tem coisas com 10 mil downloads aqui, ó. 10 mil downloads, Fernando. Tá ouvindo É essa? muita coisa, hein? É. E ele tem vários aqui, ó. E se ele tem 18 anos, ele está fazendo isso desde os 15 anos de idade, ó. Tá vendo? Então, assim, só para mostrar a vocês que tem gente de todas as idades usando isso é fantástico. Então, ó, tem coisas dele, brinca com o que ele fez aqui. Então, ele compartilhou um monte de coisa que ele fez. E tem coisa que ele fez com 10 mil downloads aqui, ó. E ele bota aqui, explica como funciona, como roda. Tá vendo? Então, não sou só eu compartilhando, vocês podem vir. Então, cria uma conta no Docker Hub, instala o Docker Desktop, instala esse terminal, Docker Desktop Terminal, habilita as funções do Windows e começa a brincar com isso aí. Isso é o meu recado. Eu vou parar aqui vou parar o recording. Parei o recording, mas a gente já passou até de um